Olá, tudo bem? Eu nunca fiz um vídeo do carro assim, né? Eu vejo muita gente fazendo e talvez hoje eu entenda por quê. Eu vim aqui fazer um teste de Covid, minha voz está voltando porque eu estava com sinusite, mas eu fiz o teste Covid porque quero ter segurança de que não vou transmitir nada de mais grave para ninguém. Eu tenho contato com pessoas idosas, tenho contato com pessoas que têm diabetes. E é bom ter essa precaução, né? Minhas filhas têm contato direto comigo e também vão para a escola. Era bom saber. Felizmente deu negativo, né? Mas consciência tranquila. O assunto do vídeo não é esse, não é a minha falta recente de voz, o assunto do vídeo é porque deixei a Igreja Batista, que não é um assunto exatamente recente. Eu deixo bem claro isso aqui desde o começo. Você não vai encontrar aqui um vídeo polêmico, assim, de uma conversão recente. Nem é o vídeo de uma conversão. O vídeo é sobre por que eu saí da Igreja Batista. E eu não saí da Igreja Batista por ter decidido ser luterano. Há um lapso que torna esse assunto diferente do outro. Um assunto é porque eu saí da Igreja Batista. Outro assunto bem diferente porque eu vim a ser luterano. Devo fazer um vídeo sobre isso, mas outro assunto, né? Embora um talvez ajude a entender o outro. Não sei, não fiz uma análise ainda. Mas vamos lá. Eu entrei para a Igreja Batista, é bom dizer por que eu saí e saber por que eu entrei, né? Eu entrei porque os meus pais entraram quando eu tinha 3 anos de idade, não foi algo decidido por mim. Cresci batista então, né? Eu cresci sendo instruído numa igreja batista. Meus pais saíram dessa igreja quando eu estava na pré-adolescência. Nesse meio tempo, eu tive uma experiência, né? Eu gostava muito dos cultos, participava dos cultos com os adultos, não gostava da escola infantil. Eu queria ser pastor aos 6 anos de idade, eu orava para Deus permitir que eu fosse pastor batista daquela igreja, né? E cresci assim. Só que os meus pais saíram da igreja quando eu estava na pré-adolescência, porque o pastor daquela congregação era um exemplar de uma pessoa ignorante. Ignorante no sentido, primeiramente no sentido mais neutro da palavra, ele não tinha conhecimento. E também ele era extremamente legalista e manipulador. Ele queria controlar demais a vida das pessoas, com visita surpresa. Ele propunha e cobrava das pessoas um jejum sexual. Era um sujeito assim atípico e com muitas coisas negativas, né? Ele não era um sujeito assim que cuidava bem da família. Ele falava mal da família em público. Bom, isso fez com que os meus pais quisessem se afastar, especialmente também a congregação quase toda se afastou, né? Sei que ficaram ali 6, 7 pessoas, principalmente porque quando foram construir um templo, porque a congregação tinha crescido, ele começou a manipular muito fortemente as pessoas, cobrando por dinheiro, né? As pessoas então foram desistindo, foram se sentindo humilhadas e tudo mais. Pois bem, fiquei sem identificação com uma igreja ali da pré-adolescência até a adolescência. Aos 16 anos resolvi que eu precisava de uma igreja para frequentar, para ter pessoas, para ter amigos e tudo mais. E eu procurei uma igreja batista, era a minha referência positiva, ainda, apesar de tudo, né? Doutrinariamente era a referência que eu tinha assim como correta. E procurei uma igreja que estava no meu caminho. O ônibus que me levava para o colégio, era o Cefet, passava em frente a uma igreja batista com uma placa grande. Era razoavelmente acessível para mim. Fui um domingo ali, fui muito bem recebido por pastor, membros jovens. Fiquei, né? E fiquei ali anos, aprendendo bastante. Era um pastor diferente daquele outro que tinha estudado teologia, tinha estudado história, que tinha conhecimento também não só da sua formação prévia, mas também de leitura recente, né? Ele lia muito, se atualizava, tinha posições críticas quanto a novidades que vinham surgindo no meio evangélico naquele momento. G12, Igreja em Célula, Encontro, o Encontro é tremendo, não sei quem é daquela época vai se lembrar talvez. E as posições dele eram muito bem embasadas, ele tentava discutir com outros pastores. Num cenário evangélico daquele tempo bagunçado teologicamente, eu acho que foi muito bom para mim ter ficado ali, né?
ter uma visão mais equilibrada das coisas, ter uma visão estudada das coisas. É claro, né? Ele tinha uma visão soteriológica calvinista. Quanto aos sacramentos, eu me lembro bem dos discursos, era basicamente zwingliano. Dá para conversar sobre isso também, né? Mas naquele momento isso era o que me fazia sentido, eu concordava com aquilo, inclusive defendia a visão soteriológica que aprendia com unhas e dentes, né? Discuti com meu irmão várias vezes em refeições em casa, perdi momentos agradáveis por causa de uma discussão que não nos levou a lugar algum. Mas foi bom nesse sentido. Então eu deixo um elogio a esse pastor que eu não quero que seja identificado. Se alguém acaba vendo esse vídeo, me reconhece de outros tempos, consegue identificar, eu peço, por favor, não revele isso nos comentários, não identifique isso, não compartilhe esse vídeo identificando quem é o pastor, porque eu não acho justo, né? Eu até poderia conversar privadamente com ele sobre o que eu vou dizer adiante, né? Apesar de tanto tempo passado, nem sei se faz sentido. Mas não queria que publicamente ele fosse identificado. Por isso não vou dizer nome de igreja, não vou dizer nome do pastor. Porque assim, o motivo de eu ficar na igreja e aprender muito foi ele. E dou graças a Deus pela vida dele por isso. Mas o motivo de eu sair da Igreja Batista também, de certa forma, se relaciona com ele. Por quê? Porque eu percebi com o tempo que aquela Igreja Batista não se portava exatamente como uma Igreja Batista deveria se portar. E muito disso por causa da centralização que havia no pastor. As decisões eram tomadas pelo pastor e não democraticamente, não por uma assembleia. Mesmo quando havia assembleia, essa assembleia era dirigida pela vontade do pastor. Isso me incomodava muito. Houve uma vez até em que ele disse assim, que os países islâmicos nunca teriam uma democracia como as que há no Ocidente, porque eles não têm uma formação cristã que prepara para esse tipo de democracia. Ainda que faça sentido, a minha crítica era, por que então numa igreja batista não se vive democraticamente? Essa centralização, por exemplo, né, acontecia em decisões que eram levadas para a Assembleia também. Uma vez ele levou uma proposta de que o pastor tivesse o direito de fazer uso de uma verba mensal até tal limite, o limite era indexado a dólar ou salário mínimo, não sei. E eu achei aquilo um pouco estranho, na verdade nem percebi tanto assim, mas ninguém questionou e era um valor muito alto. Uma pessoa questionou, e essa pessoa era, por sinal, o irmão do pastor, e uma pessoa versada nesses assuntos. Por isso só teve essa liberdade de questionar, mas não foi, seu raciocínio não foi atendido, porque o pastor tinha outra vontade. Isso acontecia muito, né? Eu via assim, o foco era o pastor, né? E o interesse era a decisão do pastor, tanto na assembleia quanto no dia a dia. Então, vou pausar o vídeo só um pouquinho para tossir, vamos ver se funciona essa pausa aqui, me desculpe. Então, assim, voltando, né? Eu comecei a perceber algumas coisas também que não eram tão legais. As referências que ele fazia às línguas bíblicas, né, durante sermões, que no começo me entusiasmavam completamente. Depois que eu comecei a estudar línguas bíblicas, eu comecei a perceber, olha, tem algumas aqui que não são pertinentes. Mas isso acontece, né? Nem era invenção da cabeça dele. Tenho certeza de que ele tomava isso de outras fontes. Mas eu comecei a perceber assim, bom, talvez, né, isso aqui não tá legal. Não tirou essa admiração que eu tinha em alguns momentos, né? Reconhecendo que é algo que qualquer pastor pode fazer, não é um erro dele especificamente. E também porque eu tinha começava a ter uma informação de mais qualidade, talvez. Vamos lá. Outros pontos assim, né, mais de experiência que foram me frustrando. A gente tinha durante um tempo um culto da juventude no sábado à noite, com uma equipe que entrou para a igreja, que estava trabalhando bem nisso, dois homens, né, dois jovens senhores
muito dedicados, que conseguiram trazer mais pessoas, tinham uma frequência bacana, assim, para uma igreja que não tinha juventude direito funcionando. Quando eu entrei era uma coisa de 7 jovens se reunindo e de repente nós tínhamos agora 40 nos cultos de jovens, né? Funcionando muito bem, havendo edificação, havendo a palavra sendo pregada. E eu fui convidado para pregar nesse contexto, né, nesse culto de juventude algumas vezes, umas 3 vezes, e foi uma experiência muito bacana para mim, porque lembra, eu queria ser pastor desde os 6 anos de idade, né, e continuava querendo. Já tento explicar por que eu não percorri esse caminho naquela época. Mas aconteceu que, se eu me lembro bem, tá? Desculpem se não é bem isso, o pessoal da banda do domingo, do culto, ficou um pouco enciumado com o pessoal da banda do sábado, que estava fazendo um trabalho magnífico. E comentou com o pastor que não devia haver 2 bandas, parecia uma concorrência e tal. E o pastor teve a solução então de intervir e, sem consultar muito bem as pessoas, sem conversar muito bem com as pessoas, definiu que havia uma banda só na igreja e essa banda ia ser coordenada pelo pessoal do domingo, mesmo se reunindo também para cantar no sábado. Mudou um pouco as coisas, não houve uma satisfação muito grande. Isso, né, que aconteceu. Desculpem pelo trator passando. Mais cedo passou um cavalo, isso é comum aqui em Campeiro. Então isso gerou uma insatisfação muito grande, gerou uma falta de consistência nesse culto, porque a banda com o pessoal do domingo não conseguiu permanecer com tanta frequência. E houve um esvaziamento. E aí, de repente, né, uma insatisfação de jovens e tudo mais, várias pessoas saíram da congregação. Eu fiquei, mas fiquei muito chateado, porque principalmente, o que aconteceu? Com o esvaziamento, começou a haver não uma consistência nas reuniões. E aí um dia o pastor soube que não houve culto de jovens, porque não tinha gente. Porque uma pessoa próxima à família dele tentou chegar até a igreja e não encontrou o culto. Ele então, no culto seguinte de domingo, sem conversar com as pessoas, sem abrir uma discussão com os jovens antes, determinou que estavam canceladas as reuniões dos jovens definitivamente, que não tinha mais reunião de jovens. Isso me chateou muito, né? Eu tentei fazer com que isso fosse revertido, até mobilizei alguns jovens, até consegui, mas não houve assim, não sei, né? O mínimo cuidado de ouvir outras pessoas antes dessa decisão, né? De ouvir amplamente os jovens, pelo menos, antes dessa decisão. Pois bem, isso aconteceu, isso me chateou e outras coisas mais, né? Assim, mas isso, digo, são erros que me parece que qualquer pastor pode cometer. Erros um tanto normais, né? Outra coisa um tanto corriqueira que aconteceu, ele lançou um livro, né? O pastor lançou um livro, e quase todo pastor batista daquela época lançava livros, e ele foi fazer um lançamento desse livro na congregação, no templo. Um casal muito prestativo, muito dinâmico, muito ativo, se dispôs a ajudar. E eu lembro que esse casal, então, ajudou preparando decoração, preparando lanche, preparando divulgação, fez tudo lindo, maravilhoso. E depois eu perguntei para esse casal assim, e aí, gostaram do livro? Eu tinha lido o livro porque eu fiz a revisão do livro. E esse casal então disse assim, nós não lemos o livro ainda, porque nós não tivemos condição de comprar o livro. Não eram pessoas muito pobres, mas eram pessoas com limitações financeiras por causa do momento da vida. E eu disse assim, né, na época, poxa, mas o pastor não presenteou vocês com um exemplar desse livro, depois de todo esse trabalho de trabalhando mão na massa um dia inteiro preparando o lançamento, acompanhando, e fora o trabalho de planejamento, ele não presenteou vocês com um exemplar? Não. Claro que isso pode ter sido um lapso, né, um vacilo do pastor também, de não ter dado atenção para isso. Apesar de que eu também não fui presenteado com o livro, né, eu tinha feito a revisão do negócio, eu li porque eu li o livro para revisá-lo, né, no computador. Até acho que se eu tivesse esse livro eu poderia indicá-lo também, não, tinha coisa boa ali sim. Mas então, né, isso foi me tirando assim a admiração que eu tinha, né, a admiração, e foi me abrindo a possibilidade de questionar algumas coisas, de tirar da zona de convicção algumas ideias.
principalmente por perceber que essa centralização toda não era uma característica batista. E isso eu acho que é importante desse vídeo, né? Dizer assim, uma igreja batista deve ser batista, uma igreja presbiteriana deve ser presbiteriana, uma igreja luterana, então, deve ser luterana. Isso não quer dizer ter uma decoração luterana, ter um quadro com o rosto de Lutero não faz de nenhuma igreja luterana mais luterana que outra. Mas ela deve ser luterana na sua prática e na sua doutrina, né? E eu mesmo digo para as outras tradições. Porque se a pessoa está ali porque ela se identifica com essa tradição, a congregação deve ser uma congregação dessa tradição, né? Eu penso assim, isso não é simplesmente que deveríamos ser cristãos? Sim, nós somos simplesmente cristãos expressando esse fato dentro de uma tradição específica, sendo coerentes com aquilo que nós dizemos sobre nós mesmos, né? Mas então eu em algum momento, né, essa decepção e essa implicância com algumas práticas, com uma prática também que foi começando a acontecer, né, quando resolveram reformar, na verdade o pastor resolveu, claro, não é isso que eu estou dizendo, essa centralização das decisões, reformaram o gabinete pastoral, e aí fizeram uma campanha de dinheiro, que a forma como foi feita me decepcionou também, né, porque fizeram uma estimativa superficial de quanto eles achavam que cada pessoa da congregação podia doar de dinheiro e fizeram uma tabela com valores mensais e puseram essa tabela com o valor estabelecido sem consulta à pessoa num lugar público, de passagem, assim, na entrada da congregação, e as pessoas iam vendo, né, fulano foi designado para doar tanto e aqui estão os meses em que ele efetivamente doou tanto para esse fim específico que era a obra do gabinete pastoral, que já me parecia a obra própria do gabinete pastoral indevida, porque era grandiosa demais para a realidade que nós tínhamos, né? Tinha uma antessala com uma mesa de reuniões e tudo mais, e tirava um espaço que era bom para a escola bíblica também. Bom, mas isso era questão pessoal, né? Uma opinião que poderia ter sido vencida também numa discussão mais aberta e democrática. Mas eu via que essas decisões não eram exatamente democráticas e isso me incomodava muito, né? Me incomodava porque não via isso como batista. Pois bem, basicamente por isso eu saí da Igreja Batista e por isso eu me vi aberto a questionar algumas convicções que eu tinha. O que aconteceu depois é outra história. Se a gente for pensar assim, mas não há uma semente ali já de algumas mudanças, não há uma semente, talvez. Por exemplo, embora eu concordasse doutrinariamente com a perspectiva soteriológica calvinista que o pastor manifestava, e também com a perspectiva zwingliana sobre os sacramentos, eu percebia um desacerto entre o discurso sobre os sacramentos e a vivência da congregação sobre eles. Havia um sentimento, sentimento para teologia não importa, calma. Havia um sentimento durante o rito do batismo e da Santa Ceia que não concordava exatamente com o discurso racional que era apresentado ali de Zwinglio, né? Mero símbolo, não tem nada além disso, é só um sinal externo. Havia um sentimento que ia além disso. E isso me incomodava assim, muito de leve, porque racionalmente eu concordava com a ideia. Mas ficava aquela impressão assim, de que durante a celebração da ceia, o discurso teológico aparecia para tentar cercear um sentimento que se encaminhava para outro sentido, para outra direção. E alguém pode dizer assim, mas esse discurso precisava existir porque esse sentimento era gerado por uma herança católica. Eu acho que não, até porque eu não tinha tido uma formação católica nesse sentido. Eu vim a ler o Catecismo da Igreja Católica posteriormente. E eu já sentia algo além, eu já percebia algo além, uma profundidade maior, não mero símbolo, né? E eu suspeito, então, que esse sentimento, essa dimensão, vou dizer com todo cuidado da palavra mística que havia, eu percebo que isso era muito mais gerado pela própria palavra das Escrituras que era trazida para a celebração, a força da palavra induzia a isso do que por uma herança católica.
E o discurso teológico, então, ele pode surgir às vezes ali para cercear algo que as escrituras estão produzindo, né? Tá, porque entende que as escrituras estão produzindo algo equivocado por causa da recepção equivocada. Não sei. De qualquer forma, eu até entendo, né, que o momento da ceia não é momento para aula de teologia. Explique-se em outro momento. O momento da celebração é o momento do texto falar com uma pessoa. Não é, no meio luterano isso acontece às vezes, até a oração durante a ceia que explica para Deus como que nós expressamos o que acontece ali. Eu acho desnecessário. Eu acho até desagradável. Né? Eu prefiro que as palavras façam o efeito que tem que fazer. Explicamos em outro momento, né? Expomos em outro momento que compreendemos sobre o assunto. Né? Porque explicar a ceia nós não explicamos, já tem um monte de vídeo aqui sobre isso também. Mas é isso, né? Esse é o motivo, assim, o cenário que me levou a sair da Igreja Batista, essa insatisfação. E eu estava numa fase de estudar mais, de estudar muito, né? Já comentei que eu vinha estudando grego, principalmente, depois comecei a estudar hebraico, um pouco para frente. Isso me gerou também, né, pessoalmente, uma possibilidade de rever algumas posições, né? Aliás, uma coisa que me incomodava na Igreja Batista, embora me deixasse entretido, me inquietava, é curioso, há um paradoxo aqui, é essa coisa que a teologia parecia meio self-service, sabe? Buffet, né? Você ia ali e pegava assim, nesse assunto eu sou tal coisa ista, nesse assunto eu sou ista isso, nesse assunto eu sou isso, minha perspectiva nesse outro assunto é isso. Você recortava a doutrina de tal forma que você podia ter uma salada que nunca era igual a de outra pessoa, né? Da sua própria congregação, do próprio pastor, pastor com pastor. Então você podia ser fiel, por exemplo, ao pensamento do pastor, sabendo que na Igreja Batista do bairro ao lado, o pastor tinha outra perspectiva sobre várias coisas. Isso me entretinha, porque eu gostava de estudar e tentar ter decisões e tudo mais, mas também gerava uma inquietação muito grande, porque a coisa parecia muito, muito individualista, né? Então, talvez esse cenário tenha me ajudado a me identificar depois com outro âmbito e talvez tenha gerado dificuldades para me ambientar também em outro âmbito, né? É tudo muito complicado, mas essa adesão a outra tradição é outra conversa, né? O vídeo era sobre por que eu saí da Igreja Batista. Eu saí por isso, né? Eu saí por isso. Não quero dizer assim, não, o pastor então foi culpado por sua saída. Não o pastor, uma cultura relacionada a pastor, que era muito comum naquele momento, não sei como é hoje, em igrejas batistas daquela região, Belo Horizonte. Mas eu vou deixar bem claro aqui no final, eu sou grato a Deus pela vida desse pastor, pelo tempo que eu aprendi com ele. Eu teria que me desculpar dele também, até por não ter conversado devidamente vários desses assuntos com ele. Eu não me via, não me sentia muito capaz de conversar com ele sobre isso, né? E talvez isso é um erro meu, né? Foi um erro meu, eu deveria ter conversado com ele. Não sei se ele me ouviria, né? Um jovem, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais honesta a minha saída, por exemplo, né? Infelizmente eu não fiz isso. Eu teria críticas se ele assistir esse vídeo ou outro pastor batista que age de forma semelhante, quem sabe sirva para uma autoavaliação. Se não age assim, nesses pontos negativos, que bom. Mas isso reconhecendo, né, que todos nós somos imperfeitos, não há perfeição entre nós. E eu permaneço tendo motivos de gratidão àquela pessoa, sou grato a ele. Embora discorde de muita coisa hoje em dia, né, de bastante coisa. Sou muito grato, sim. É isso, né? Bênção de Deus. Espero que se algo pareceu ofensivo, você possa perguntar aqui para ter esclarecimento. Se algo pareceu muito aberto, também pode perguntar, né? Não me vejo frequentando, claro, sou pastor luterano hoje em dia, né? Mas não me vejo nem visitando uma igreja batista, assim,
tem coisas que eu não me acertaria mais, né? Mas não que eu não possa visitar eventualmente, né? Mas talvez é outra conversa que eu poderia fazer, né? Eu disse que eu queria ser pastor batista, hoje, quando criança, hoje sou pastor luterano. Eu acho que eu faço um vídeo sobre isso. Por que eu não caminhei para ser pastor batista e por que hoje eu penso que eu não seria um bom pastor batista, né? Mesmo se eu pensasse como batista, eu acho muito melhor eu ser um pastor luterano. Mas isso é outro vídeo que me ocorreu agora a necessidade de fazê-lo. Bênção de Deus, aproveitei um momento assim tranquilo aqui, teste deu negativo de Covid, graças a Deus. Tocamos a vida, melhorando a voz para ter a voz devida para as atividades do fim de semana. Grande abraço, abençoado quase fim de semana e até a próxima.